Voltando ao texto de Colossenses, capítulo 3. Verso 1 a 4. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Nós vamos falar hoje sobre ressurretos com Cristo. E aí a pergunta é a seguinte: você pensa no céu? Deixar você pensar um pouquinho no céu aí. Você pensa no céu? O que você faz hoje, na sua vida presente, o que você planeja agora, tem alguma coisa a ver com o céu? Essa é uma pergunta que todo cristão precisa responder. Sproul e Packer, acho que é James Packer, naquele livro Antes de Partir, que é um livro que trata só a respeito da morte, ele diz que quando nós sabemos qual é o final da nossa vida, nós organizamos todo o resto em relação a isso. Então, as pessoas do mundo, elas não sabem qual é o final da vida delas, por isso elas andam do jeito que andam. Mas os cristãos, eles sabem como vai ser a sua vida após a morte, como vai ser a sua vida após a eternidade. A pergunta é: você planeja toda a sua vida presente em função e em direção ao céu? Ou você faz como todas as pessoas, tenta fazer o melhor e tirar o melhor possível dessa vida para gozar tudo aqui mesmo? Às vezes você conversa com algumas pessoas: quais são os seus planos para o futuro? Acabei de comprar meu apartamento, vou terminar de pagar as prestações, então eu já estou planejando comprar o próximo apartamento, eu vou demorar uns 15 anos para pagá-lo. Quando eu terminar de comprar o segundo apartamento, eu vou comprar o terceiro apartamento, 45 anos. Tem uma propaganda da Mercedes que eu acho ridícula. Mercedes, o carro Mercedes. Ela começa com um menino ganhando de presente um Mercedes de brinquedo. E ele brinca lá com o Mercedes o tempo todo. E ele então, desde pequeno, o seu grande sonho é ter um Mercedes. E a propaganda continua e ele vai crescendo e ele vê Mercedes passando para cá, ele vê Mercedes para lá e ele vai ficando grande. Ele se casa, ele tem filhos e o Mercedes passa na porta do hospital. Quando ele tem mais ou menos 50 anos de idade, cabelos grisalhos, filhos já na faculdade, aí ele então entra na loja onde vende o Mercedes. E ele para diante do Mercedes, que é o grande sonho de consumo da vida dele. Desde pequeno ele queria ter aquele carro. Então quando ele olha para o carro, chega o vendedor e diz: o senhor precisa de alguma coisa? E aí ele olha para o cara e a propaganda acaba. Ou seja, o Mercedes é um sonho de consumo para a vida toda. Ou a propaganda da Nissan, que tem uma mulher que pega o seu marido jovem e o congela até que eles tenham condição de comprar um Nissan. E aí, quando eles têm condição de comprar o Nissan, ela já é uma senhora de 75 anos de idade. E ela descongela o marido, o Etevaldo. E aí ela então: Etevaldo, nós combinamos quando nos casamos que a gente ia ter um Nissan, agora dá. Ele novinho, congelado, e ela velhinha já, com 75 anos de idade. Ou seja, Nissan é um carro que você só vai ter quando você estiver aposentado, já com 75 anos de idade. Então, projetos da vida toda relacionados a coisas daqui. E a palavra de Deus diz: pense nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra. Nós pensamos no céu? Essas são perguntas importantes para nós cristãos, porque elas nos remetem elas nos remetem para a nossa esperança e aquilo que nós aguardamos para a eternidade, quando o Senhor Jesus Cristo voltar. Quando nós lemos esse texto que acabamos de ver,
Paulo, ele havia acabado de tratar sobre estarmos mortos com Cristo. Agora ele fala que nós somos ressurretos com Cristo. Então, esse portanto que aparece aí no versículo 1, ele liga esse texto com o anterior e ele é uma explicação da razão de por que nós estamos mortos com Cristo. Nós estamos mortos com Cristo porque nós também somos e seremos ressurretos com o Senhor Jesus Cristo. Ele apresenta o outro lado da moeda aqui então. Somos ressurretos com Cristo. Paulo já havia dito lá no capítulo 1, os irmãos que estão frequentando e estão assistindo se lembram, a partir do verso 24, que nós estamos unidos com Cristo. Nós estamos unidos a Cristo. Nós fomos unidos a Cristo no sofrimento, daí mortos ou morremos com Ele, e também somos unidos com Cristo na glória da ressurreição. Nós fomos ligados a Jesus Cristo quando Ele nos escolheu, quando Deus nos escolheu nele, para toda a eternidade. Então nós morremos com Ele na cruz, e nós ressuscitamos com Ele no terceiro dia, e ressuscitaremos para viver com Ele em toda a eternidade. E Deus então diz, você tem pensado nessas coisas? Você tem pensado nessas coisas com seriedade? Paulo traz 3 ensinamentos aqui nesse texto a respeito desse ser ressurretos com o Senhor Jesus Cristo. Primeiro, ele diz que nós somos unidos na morte e também somos unidos na ressurreição. Ou seja, se somos unidos na morte, também somos unidos na ressurreição. Deus nos uniu a Cristo na sua morte para pagar o preço dos nossos pecados e da nossa condenação, mas nos uniu a Ele também na ressurreição para que pudéssemos viver toda a eternidade finalmente com Ele. Então a pergunta que nós precisamos entender é o que significa ser ressurreto com Cristo. Significa que o Pai nos deu a vida eterna juntamente com Cristo. A ressurreição física de Jesus Cristo, no terceiro dia, na manhã da Páscoa, garante a nossa ressurreição também física, no último dia, no futuro. A Bíblia está falando não somente de uma ressurreição espiritual, do novo nascimento. Ela está falando da ressurreição física. E esse é um conceito importante aqui em Colossenses, porque os gnósticos não acreditavam em ressurreição física. Eles acreditavam numa ressurreição do espírito, de uma libertação do espírito da carne. Então, quando a pessoa morre, a alma finalmente é liberta do seu corpo, dessa casca que ele arrasta até o fim da vida. Paulo está mostrando que não é assim. Nós estamos unidos com Cristo na morte, porque também fomos unidos com Ele na ressurreição. E aqui ele está falando de morte literal e ressurreição literal. Todos nós vamos morrer um dia. E todos nós que cremos em Cristo vamos reviver, ressuscitar também um dia. E isso nos leva a pensar no tempo presente, em como vivemos essa vida presente, se é o céu, a promessa, a esperança que determina as nossas ações, os nossos comportamentos, as nossas falas, as nossas relações com as coisas e com as pessoas aqui neste mundo. E nós somos ressurretos com Ele, porque Ele nos deu a vida eterna. Efésios capítulo 2, versículo 1, os irmãos se lembram, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. E depois o verso 4, quando ele diz, e tendo sido assim, Ele vos deu vida, pela graça sois salvos, e isso é um dom de Deus. Se você voltar aí um pouco, no capítulo 2, versículo 12, olha o que Paulo diz. Tendo sido sepultados juntamente com Ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Observe que Paulo não está falando do novo nascimento. Ele está falando da ressurreição
dos mortos. Então, no batismo, figurativamente, fomos sepultados com Jesus, para que no último dia, literalmente, sejamos ressurretos, assim como ele também foi ressurreto da morte física. Andando um pouco mais aqui no que Paulo fala, ele mostra que essa ressurreição, então, é mais do que isso. Ela significa também que o princípio da ressurreição, ele já opera, ou ele opera desde já, no tempo presente nas nossas vidas. Paulo já trata da ressurreição como algo que já aconteceu. Isso é o que nós chamamos de escatologia. Na escatologia, nós já vimos isso aqui na escola dominical, existe o já e o ainda não. Nós já recebemos a vida eterna, mas nós ainda não moramos no céu. Nós já ressuscitamos, mas nós não ainda estamos na eternidade. Uma vez que a promessa da ressurreição ela é garantida, nós já podemos dizer que estamos vivendo dentro desse período da ressurreição. O que isso quer dizer? Que os princípios eternos de Deus, eles já estão funcionando no nosso dia a dia. Quando nós cultuamos a Deus, quando nós estudamos a palavra, quando nós ajudamos uns aos outros, quando nós participamos da ceia do Senhor, nós temos pequenas antecipações do que será a eternidade. Deus já está antecipando algumas coisas. Se na eternidade nós vamos viver uma vida completa de amor, então nós já podemos ir praticando o amor por aqui mesmo. É isso que Paulo está querendo dizer. Então a ressurreição ela já funciona. Nós ainda não morremos e fomos enterrados, mas quando nós morrermos e formos enterrados, nós sabemos que esse não é o ponto final das nossas vidas. Nós vamos acordar e vamos levantar para a eternidade por meio da glorificação dos nossos corpos e das nossas almas. Quando nós acordarmos após a morte, não acordaremos mais como éramos antes, com um corpo decadente, sujeito à enfermidade, que enfrenta a adversidade, mas nós acordaremos já na eternidade para viver de forma glorificada e eterna na presença do Senhor. É isso que significa ser ressurretos com Jesus Cristo. E aí então, o que significa estar unido a Cristo? Paulo diz que nós morremos e fomos unidos ao Senhor Jesus Cristo por toda a eternidade. Nós o conhecemos e nós vivemos com Ele. Voltando aí no texto, deixa eu abrir o meu texto aqui, que eu saí dele. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra, porque morrestes. E a vossa vida está oculta juntamente com Cristo. Essa expressão juntamente, ela coloca em relevo a nossa união com o Senhor Jesus Cristo. Eu falei sobre essa união com o Senhor Jesus Cristo recentemente aqui na escola dominical. Gastei um tempo falando sobre isso e hoje é um momento oportuno para voltar e falar de novo sobre essa união com Cristo. Quando você lê a Teologia Sistemática de Louis Berkhof, que é o livro que a gente usa no seminário para ensinar teologia sistemática e doutrina reformada para os nossos alunos, ele diz que essa união com Cristo, ela significa 6 coisas, ou 6 verdades, 6 princípios, que nós precisamos entendê-los, porque eles norteiam a nossa vida cristã. Então, os 2 primeiros são esses. Estar unido a Cristo quer dizer que estamos unidos a Ele pessoalmente. Cada crente, cada mulher, cada homem cristão, cada mulher cristã está pessoalmente ligado a Jesus Cristo. O seu relacionamento com Jesus é pessoal. Por isso você pode dizer que Ele é o meu Senhor. Como Davi diz no Salmo 16, digo ao Senhor, Tu és o meu Senhor, é o Senhor
da minha vida, o meu Senhor pessoal. Eu posso orar a Ele e Ele responder a mim. Eu posso esperar o seu socorro e Ele socorrer a mim. A minha relação, a sua relação, a nossa relação com Deus, ela é individual, ela é pessoal. Não é algo que você depende de um terceiro ou de uma outra pessoa para que ela aconteça. O único que você precisa é do mediador, Jesus Cristo. Mas Ele media você e Deus pessoalmente. O que a palavra nos ensina, então, é que você está unido a Cristo. Todo crente, pessoalmente, diretamente, está unido com Cristo. Gálatas 2:20, você sabe de cor? Logo, já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. A sua relação com Deus, ela é pessoal. Efésios capítulo 3, versículo 17, versículo 18, enfatiza esse mesmo princípio. Deus se relaciona com você, você se relaciona com Deus. Você está unido a Cristo pessoalmente, individualmente. Segundo, essa união ela é orgânica. Você está unido a Cristo organicamente. Embora a sua relação com Cristo seja pessoal, ela também é dentro do corpo chamado igreja. Jesus é a cabeça da igreja e os membros da igreja são o corpo de Cristo. Nós não somos corpos de Cristo. Nós juntos somos corpo de Cristo. Então, quando Deus olha para nós, Ele olha para nós individualmente na sua relação, mas Ele olha também coletivamente como um organismo vivo. E essa é a figura preferida do apóstolo Paulo ao falar sobre a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Um corpo tem membros e os membros têm suas funções. Então, cada membro no corpo ele é importante, cada função é necessária. Se você perde um dedo, esse dedo vai fazer falta. Então, qual é o seu lugar no corpo? Qual é a sua função no corpo? E isso também tem a ver com o seu relacionamento com Deus. Você se relaciona pessoalmente, mas você se relaciona dentro de um corpo chamado igreja, que Cristo nutre, que Cristo governa, que Cristo abençoa e ensina. Cristo e os crentes formam um corpo com Cristo. Conversando com uma pessoa essa semana, ela estava dizendo, eu sei, pastor, que tem igreja e tudo, mas eu estou bem com Deus. Falei, você não está não. Porque exatamente você não está na igreja. Ah, mas precisa? Deus chama a igreja de corpo. Deus não chama você de corpo de Cristo. Então, para que haja uma vida cristã saudável, ela precisa ser vivida dentro da igreja. No catolicismo medieval, isso foi levado ao extremo, ao ponto que as pessoas diziam, fora da igreja não há salvação. E aí, com o tempo, começaram a dizer que a igreja é que salvava. Não, fora da igreja não há salvação, porque quando Cristo nos salva, Ele nos salva para dentro do corpo. A palavra de Deus diz que Ele nos traz para dentro da igreja. De modo que eu preciso estar em comunhão com o corpo, para também estar em comunhão com Cristo. Embora o nosso relacionamento seja individual, ele precisa, para ser saudável e para ser o que Deus quer que ele seja, do amparo, da participação e da colaboração dos outros. Paulo diz em Efésios, capítulo 3, verso 14 a 21, especificamente verso 17 e 18, que é com todos os santos que nós vamos compreender a altura, a profundidade, o comprimento e a largura do amor de Deus. Sozinho você não consegue, você não percebe, você não compreende a totalidade do amor de Deus por nós. A Bíblia diz que Cristo amou tanto a igreja que se entregou por ela. Ele se entregou por você, mas se entregou por você para te colocar dentro da igreja com a qual ele se relaciona como corpo, como povo e como rebanho. Ele é a cabeça e cada um de nós somos membros de algo maior que a Bíblia chama de corpo de Cristo. Terceiro e quarto,
Nós estamos ligados e unidos a Cristo vitalmente. A nossa vida, a vida eterna que nós recebemos, ela vem de Jesus Cristo. Se nós não estivermos ligados a Jesus Cristo, não viveremos a eternidade no céu com Deus. João 14:6. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou a porta das ovelhas. Para que você atravesse para o lado de dentro do aprisco, você tem que atravessar a porta. E a porta é Jesus. De modo que a nossa união com o Senhor Jesus Cristo, ela é vital. Se eu não estiver unido a Cristo, eu não entro na eternidade, eu não viverei no céu. Essa é a grande verdade. Isso tem a ver com a nossa união com Cristo. Em quarto lugar, a nossa união com Cristo, ela é mediada pelo Espírito Santo. Efésios, capítulo 1, versículo 13, versículo 14. Nós fomos selados com o Espírito Santo e ele é o penhor da herança dos céus. O selo é a garantia de que a promessa vai se cumprir. A promessa é: vocês vão morar comigo. Não tenham medo, não fiquem tristes, eu vou preparar lugar para vocês. E quando eu voltar, vocês morarão eternamente comigo. Essa é a promessa. Então, para que essa promessa não seja esquecida nem abandonada, Jesus nos selou com o Santo Espírito. Ele colocou o Espírito Santo em nós, ele mora em nós. E o Espírito Santo também é o penhor. O penhor tem o sentido de a primeira prestação. Nós compramos a casa própria, a prestação. De certo modo, a gente pode dizer que Deus também está nos levando para o céu, as prestações. E a primeira prestação é o Espírito Santo. Olha só. Ele já nos deu a garantia de que Ele vai cumprir o que Ele prometeu. Paulo diz em Filipenses, capítulo 1, versículo 6, eu estou bem certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, o Espírito Santo é a garantia de que esta união com Cristo, ela não poderá e não será quebrada. É Ele quem a garante. É Ele quem a aplica. É Ele quem faz a sua manutenção cotidiana para que ela funcione. E os dois últimos, é uma união que implica em ação recíproca. Cristo se une aos crentes, regenerando-os e produzindo fé no seu coração, no seu interior, e os crentes se unem a Cristo por um ato consciente de fé e entrega obediente. Ele se uniu a nós, se entregando numa cruz por nós. Nós nos unimos a Ele, nos entregando a Ele pela fé. Há uma reciprocidade. Cada um tem que tomar a sua decisão para poder experimentar a vida eterna. E por último, é uma união transformadora. Não é simplesmente unir-se a Cristo, mas é unir a Cristo para receber as mudanças que Ele quer operar em nós. Paulo fala da transformação das nossas mentes em Romanos capítulo 12, versículo 1 e versículo 2. E a palavra que ele usa lá em Romanos para transformação é metamorfose, que todo mundo aprendeu na aula de ciências, na terceira série do ensino básico, que metamorfose é aquele negócio que acontece entre a lagarta e a borboleta. Primeiro vem aquela largatinha rastejante andando no chão, que dependendo de você, e você vê pela primeira vez, você sai correndo de medo, ou se assusta. Algumas são até bonitinhas, outras são feias toda a vida, mas quando vem a borboleta, aí todo mundo fala, essa eu queria ter no meu jardim. Nem lembra que ela era aquele bichinho que vinha rastejando pelas paredes. Deus diz que o tipo de transformação que vai acontecer conosco é desse tipo. Nós éramos alguém rastejante e agora a gente pode voar por aí. É exatamente isso, a mudança ela é radical. É uma transformação perceptível.
E aí a gente vê alguns programas evangélicos na televisão que as pessoas dizem, não precisa mudar. Nós temos que parar com essa ideia de que ser cristão tem que mudar alguma coisa. Então, se você faz coisa errada, pode continuar fazendo. Não é por aí. A nossa união com Cristo é para que a santidade dele se torne a nossa. É uma união santificadora. Então nós precisamos nos tornar pessoas melhores à medida em que andamos com Jesus. Andar com Cristo não é só fazer um passeio, é um aprendizado, é uma mudança. Isso acontece também porque nós fomos unidos a Ele. Gálatas 2:20, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e ele continua, e esse viver que eu tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Viver para Ele é o objetivo dessa união. É isso que significa estar e ressuscitar juntamente com o Senhor Jesus Cristo. Segundo o ensinamento do texto, ele então diz, buscai, pensai nas coisas lá no alto. A nossa vida presente, ela deve ser controlada pela vida futura prometida. A forma como nós gastamos o nosso dinheiro, a forma como nós construímos os nossos relacionamentos, a forma como namoramos, a forma como casamos, a forma como criamos e educamos os nossos filhos, a forma como pagamos as coisas que compramos, a forma como vendemos as coisas que não precisamos mais porque conseguimos outras melhores. Tudo isso deve ser dirigido, conduzido, dominado, controlado pelo que vem. Se os valores do céu são a honestidade, então nós devemos ser honestos nas nossas coisas aqui. Se os valores do céu são a verdade, então nós devemos pautar a nossa caminhada pela verdade aqui. Se os valores do céu são a bondade, então nós precisamos aprender a ser mais bondosos também aqui. E aí nós precisamos nos perguntar se o que nós vivemos como Igreja Presbiteriana de Vila Nova manifesta a bondade de Jesus Cristo aos outros, bondade que nós temos recebido da parte dele cotidianamente. Como nós praticamos a bondade? Assim? Ou como o Senhor fez com a gente? Lembra da parábola dos trabalhadores? Começaram a trabalhar de manhã, 1 denário. Meio-dia, depois 3 horas da tarde, depois 5 horas da tarde. Quando veio o pagamento, o patrão diz, vamos pagar de trás para frente e eu vou pagar 1 denário para todo mundo. E assim foi. Quando aqueles que haviam combinado com ele um denário, porque acharam que esse era o preço justo, receberam, eles reclamaram, porque mas nós trabalhamos o dia inteiro e teve gente aí que só trabalhou 1 hora, por que eles receberam um denário igual a nós? E aí então o patrão diz, mas nós não combinamos? São os seus olhos maus, porque eu sou bom? Eu quero dar 1 denário, é a bondade do meu coração. Mas muitas vezes nós criticamos a bondade dos outros como injustiça. E nós muitas vezes dizemos que a bondade de Deus é injustiça. Mas nós aprendemos a fazer isso, a ser bons com as pessoas. No conselho missionário, às vezes eu falo, olha, nós precisamos ser bondosos. Que oferta que nós vamos dar para o missionário tal? Assim? Ou ela pode ser maior? Às vezes, quando a gente pede para aumentar a oferta, algumas pessoas arregalam o olho, mas para quê? Nós não podemos ser bons? O nosso Deus é bom. Nós temos experimentado a bondade de Deus aqui na Vila Nova o tempo todo. E a maior testemunho dessa bondade é aquela pessoa que às vezes as pessoas falam assim, puxa, mas tem que lidar com ele, que é o Saulo. O Saulo é o tesoureiro. Tem hora que o Saulo coça a cabeça, como é que nós vamos pagar isso aqui? Aí de repente entra um dízimo diferente. A gente vive muito isso, quem mexe com as finanças da igreja.
E uma coisa que eu aprendi, que quando quem mexe com as finanças da igreja é fiel, a fidelidade de Deus aparece mais. E isso é tão bom. E quando aqueles que cuidam das finanças da igreja são bons, Deus manifesta a bondade dele através deles e com eles. E se a igreja segue o exemplo, isso acontece na igreja também. Quantas vezes você pode testemunhar da bondade de Deus na sua vida? Uma das orações mais intrigantes e maravilhosas que eu vejo no Antigo Testamento é uma oração do Salmo 27. Quando ele diz, eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. A bondade de Deus é o atributo dele mais visível aos nossos olhos. Quando Moisés pediu para Deus, deixa eu te ver, Deus. Deus diz, você não vai me ver. Não tem ser humano que pode me ver e ficar vivo. Mas eu vou fazer o seguinte, passarei toda a minha bondade diante dos seus olhos. Vocês se lembram disso lá em Êxodo 33? Passarei toda a minha bondade diante dos seus olhos. E você me verá pelas costas. Quando Moisés viu a Deus, ele viu Deus pelas costas. E a Bíblia diz que isso foi bondade de Deus na vida dele. Então, quando nós praticamos a bondade, porque é um valor do céu, nós vemos a bondade de Deus na terra dos viventes. E bondade é repartir o que nós já temos. A benignidade, que é um fruto do Espírito Santo, é você criar o bem aonde ele não existe. Mas a bondade é repartir. Se eu tenho 2 pães e o meu irmão não tem nenhum, eu dou um pão para ele. Eu reparti, eu fui bondoso. Se eu tenho roupas que eu não preciso mais e dou para quem precisa, isso é bondade. Tem gente que quer vender tudo, né? Mas Deus diz, por que você não pode ser bom? Seja bom. De graça recebestes, de graça dai. Né? Então ele diz que nós devemos buscar e pensar nas coisas lá no alto, porque onde está o nosso tesouro, aí vai estar o nosso coração. Você lembra quem disse isso e onde? Porque onde estiver o seu tesouro, ali vai estar o seu coração. Se o seu tesouro estiver num carro, o seu coração vai estar dentro dele. Se o seu tesouro estiver numa viagem para a Europa, é ali que vai estar o seu coração. Se o seu tesouro estiver num diploma de PhD, você vai fazer tudo por causa disso. Mas Jesus diz em Mateus, onde estiver o seu tesouro, ali vai estar o seu coração. Se o seu tesouro está no céu, se o seu tesouro está em Deus, tudo o que você fizer, tudo o que você falar, estará relacionado a Ele e para a glória dEle. Por que nós devemos pensar no céu? Porque é onde Cristo vive. É lá que Ele está. É para lá que eu vou. Não é assim que diz uma canção? É para lá que nós vamos. Então nós temos que pensar lá. Pensar no céu não é tirar os pés da terra e ficar voando por aí. Não, é organizar a nossa vida naquela direção. É isso que é pensar no céu, é isso que estar de olho nisso. Cristo vive no céu na eternidade. As coisas lá do alto são os valores divinos. Os valores divinos. O Senhor Jesus diz na oração do Pai Nosso, Ele nos ensinou a orar para que o nome de Deus seja santificado aqui na terra, como Ele é santificado no céu. Santificado seja o teu nome na terra como no céu. Não é que Ele seja santificado aqui e que Ele seja santificado ali. Não, que Ele seja santificado aqui porque Ele já é santificado lá. É isso que quer dizer a oração do Pai Nosso. Que a santidade do céu venha aqui para as coisas da terra. É isso que Paulo está falando sobre pensar nas coisas do alto, onde Cristo vive, desejar as coisas lá do alto. Então ele diz, pense nas coisas do céu, onde Cristo vive. O nosso tempo é todo organizado nessa direção. Por quê? Ele vive lá, não aqui na terra. Pense nas coisas de lá. Não fique pensando nas coisas daqui.
Se você for ficar pensando a vida toda em ter um Mercedes, a sua vida vai passar inteira em função disso. E você não vai fazer nada mais do que juntar dinheiro para comprar um Mercedes. E você podia usar esse dinheiro para outra coisa. Talvez, quem sabe, comprar um Fusca, que ia te levar em Brasília do mesmo jeito que o Mercedes. Então a palavra de Deus diz: organize a sua vida presente de acordo com a esperança da eternidade. Diminua as suas expectativas com este mundo. Aumente as suas expectativas quanto ao céu. Essa que é a grande questão na Escritura Sagrada. Muitos crentes colocam as suas ambições nas coisas materiais. Os rudimentos deste mundo, as coisas que nós queremos ter aqui na terra. Suas decisões são conduzidas pelos valores que aprenderam no mundo, dos negócios. Os seus desejos estão relacionados aos prazeres deste mundo. As suas alegrias se limitam ao cultivo de relações seculares. Uma das histórias que mais mostrou a futilidade disso foi aquele livro, e depois virou filme, A Lista de Schindler. Quando ele vê que ele podia ter salvo mais judeus, ele olha para o carro dele e diz: quantos judeus eu poderia ter salvo se eu tivesse trocado esse carro por um mais simples, mais barato? Esse relógio Rolex, quantos eu poderia ter salvo se eu tivesse dado ele? E ele começa a chorar porque ele continuou apegado a roupas caras, a bebidas caras, a automóveis caros, mesmo enquanto ele estava tentando ajudar os judeus na época da Segunda Guerra Mundial. E às vezes nós também somos assim. Nós não desgrudamos os nossos olhos dos nossos sonhos e projetos aqui da terra. A grande frase da teologia da prosperidade é: nunca desista dos seus sonhos. Um dia eu liguei a televisão e estava passando um documentário sobre George Lucas, o criador de Guerra nas Estrelas. Um documentário de 40 minutos, num programa de televisão. E eu estou assistindo lá, eu gosto de Guerra nas Estrelas, estou achando maravilhoso, aí de repente corta o documentário e entra um pastor e uma pastora de uma igreja evangélica dizendo: vocês têm que querer, é isso aí, George Lucas construiu isso aí porque ele nunca desistiu dos sonhos dele. Façam igual. Então já não é mais a Bíblia que é utilizada para ensinar os crentes a desejar e a querer, mas é o filme Guerra nas Estrelas. Nas estrelas você tem que ir. E eu conheço pessoas que sonharam tanto em ter coisas aqui no mundo que hoje estão vivendo o pesadelo das dívidas que não conseguem pagar. Se tivessem sido mais calmas, mais prudentes e planejado melhor, talvez não estivessem dessa forma. Então Paulo diz: pense lá em cima. Não é pense grande. Um teólogo da prosperidade já ia falar isso. Pensar no céu é pensar grande. Ele não está falando pensar grande, ele está falando pensa onde você vai morar. E construa a sua vida aqui em função daquilo lá. É o que Paulo está dizendo. Cristo nos orienta a pautar as nossas vidas, não pelas coisas daqui da terra, mas pelos valores do céu, pelos princípios morais, as virtudes de Deus, pela justiça justa de Deus, não pelos códigos das empresas, pelas fichas dos planos de saúde, pelas comodidades do cartão de crédito ou pela segurança de uma escritura de um imóvel caro. Essas coisas são boas, mas elas não definem a eternidade para nós. Em alguns casos, elas até nos atrapalham a viver a eternidade. Foi ridículo aquele ricaço inglês que não tinha filhos e tinha um monte de coisa cara. Então ele tinha uma Ferrari, daquelas vermelhinhas, $300 mil. E aí ele pediu para ser sepultado com ela. E para que ninguém a roubasse dele dentro do túmulo, ele mandou concretar ele dentro, sentado, segurando o volante da Ferrari. Foi concretado. Concretaram a Ferrari e é o túmulo dele lá em Londres. Quando ele ressuscitar, a Ferrarizinha vai ficar lá do mesmo jeito. Então, Jesus nos lembra que não são as cifras do mundo que determinam a nossa vida,
mas são as cifras da eternidade, porque este mundo passará. Em terceiro e último lugar, a nossa vida está oculta com Cristo e será manifesta com a vinda de Cristo. Verso 3 e verso 4. Qual a razão que Paulo dá para a gente pensar no céu e desejar as coisas do céu? No versículo 3 e no versículo 4, ele nos dá aqui seis motivos para a gente pensar sobre isso. Primeiro, veja as 3 respostas que Paulo dá. Ele diz, olha, não pense nas coisas daqui porque vocês morreram. Legalmente estão mortos para o mundo. Vocês agora estão legalmente vivos para o céu. Esse é o destino de vocês. Vocês morreram. Nós estamos legalmente mortos. Agora a vida está escondida, está oculta, está guardada com Jesus Cristo. E Jesus Cristo está em Deus. Quem está em Cristo está em Deus. Quem está sem Cristo está sem Deus. 1 João capítulo 5, versículo 12. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho não tem a vida. Simples assim. Por que eu devo pensar no céu? Porque eu estou morto com Cristo e estou ressurreto com Cristo. É esse o argumento de Paulo. E por último, quando é que a eternidade então vai reinar? Ele diz mais 3 coisas. Ele diz que a eternidade vai reinar quando Cristo se manifestar. Ele voltará. A gente procura na internet uma imagem para falar da volta de Cristo e não tem jeito, só tem quadro adventista. É o que a gente acha. Mas a ideia é essa mesmo, o céu vai se abrir. E a Bíblia diz, Mateus capítulo 24, verso 30, nós veremos no céu, entre as nuvens, rodeados de anjos poderosos, o Senhor Jesus voltando. Com poder, e ele diz algo interessante, muita glória. Não é glória, é muita glória. E nós cremos que ele vem decisivamente para resolver as coisas. Ele não vem para reinar 1000 anos aqui na terra e depois resolver as coisas. Ele vem para resolver definitivamente tudo o que ele disse que resolveria nesse dia. Então, quando ele se manifestar, e ele vai se manifestar em glória, nós seremos manifestos juntamente com ele. Para que nós sejamos manifestos juntamente com ele, nós temos que estar com ele. Uma das figuras mais intrigantes e arrebatadoras do Novo Testamento é o arrebatamento. Quando você ressuscitar e pôr a mão assim para ver se é você mesmo, a Bíblia diz que imediatamente você sobe. Aqueles que estiverem vivos serão transformados, e aqueles que estiverem mortos se levantarão dos túmulos. E juntos, não separados, não um grupo primeiro e depois o outro, mas juntos subirão para se encontrar com Jesus nos ares. E aí, 1 Tessalonicenses diz que quando nos encontrarmos com o Senhor Jesus nos ares, onde Ele estiver, nós estaremos também. Só que a palavra encontro, ela não quer dizer simplesmente encontrar e de lá a gente ir para outro lugar. Ela tem o sentido de fazer uma escolta. Quando um rei visitava um outro rei, e ele aparecia lá no horizonte, o rei mandava uma escolta sair do castelo, e ir receber o rei no meio do caminho e escoltá-lo com segurança até o palácio. A palavra encontro, na Bíblia, ela tem esse sentido. Nós vamos nos encontrar com o Senhor Jesus para descer junto com Ele até a terra para a Nova Jerusalém. E onde Ele estiver, nós estaremos com Ele o tempo todo. Agora, se você não está com Cristo agora, você não estará com Ele naquela hora. Porque Ele separará para a esquerda os que o rejeitaram e os que não quiseram crer, e separará para a direita os que creram e os que o amam e entregaram suas vidas nas suas mãos. Para estes Ele vai dizer, vinde benditos do meu Pai, entre na alegria do seu Senhor. Para estes Ele vai dizer, não os conheço, saiam da minha presença. É isso que vai acontecer.
Então Paulo diz, por causa disso, pensem lá no céu. Organizem a vida de vocês de acordo com o céu. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, hoje, agora, aqui, é o momento, a hora e o lugar oportuno de você fazer isso. Para que você esteja em Cristo. Para que você veja a glória do céu e se alegre com o seu Salvador. Porque a Bíblia diz que aqueles que não fizerem isso vão se afastar envergonhados da sua vinda. E para terminar então, nesse texto Paulo nos conclama a olhar para cima, para onde nós vamos morar e vislumbrar o que nos espera. Compor nossas canções a respeito do céu. Escrever nossos poemas a respeito do céu. Falar para os nossos filhos da beleza do céu. E esperar, e cantar, e orar, e aguardar, e desejar a volta do nosso Senhor. As tribulações do tempo presente, elas são momentâneas, diz o apóstolo Paulo em Romanos 8. Elas são pequenas se comparadas à glória que virá na manifestação futura do Senhor Jesus Cristo. Vale a pena sofrer agora, para gozar a eternidade na presença de Deus. É o que a palavra de Deus promete. E eu quero colocar então 3 motivos de oração. Cada semana eu tenho escolhido uma pessoa de uma faixa etária, de um gênero, de um sexo diferente. Hoje eu achei que eu devia escolher um idoso. Ore para Deus mudar a sua maneira de ver o mundo e os seus amores. Organize o seu mundo de acordo com o céu. Ore para Deus te encher de esperança e alegria na expectativa do céu. Desejar, ansiar e amar o dia da volta de Jesus. E terceiro, ore para Deus não te deixar esmorecer, mas perseverar até o